Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. As notícias com Carlos Pedro. Jornal das Duas, na Rádio Observador, a começar com o debate presidencial desta terça-feira. António José Seguro elogia a nova postura do Governo no processo da reforma laboral. Coutinho Figueiredo espera que a reunião entre a UGT e a Ministra do Trabalho seja o pontapé de saída para um acordo. Uma posição assumida no debate presidencial da última noite na RTP. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal diz que ouviu com agrado as declarações de ambas as partes no final do encontro. Acho que a reunião de hoje foi descrita quer pelos responsáveis sindicais, quer pela Sra. Ministra do Trabalho como sendo produtiva e construtiva e também a primeira de várias. Portanto, sim, espero que conduza em diálogo a um acordo que possa ser aceitável para ambas as partes e que não frustre nem constitua um recuo do Governo face à necessidade de adaptar a legislação laboral aos novos tempos. Espero que esta reunião seja a primeira de várias que conduza a um acordo e que a reunião do dia 7, para a qual está já marcada com a CGTP, possa servir também a esse propósito. Também António José Seguro diz que ficou satisfeito com a nova postura do Governo. Naturalmente que eu fico satisfeito que o Governo tenha reconhecido que começou mal este processo. E já se perderam 6 meses, ou 5 meses, com a proposta que foi entregue. Porque ele fere um princípio democrático. Não foi apresentado a eleições legislativas, no programa eleitoral. Fere um princípio de concertação social, porque falhou na concertação social. Quanto ao chumbo de parte da lei da nacionalidade pelo Tribunal Constitucional, João Coutinho Figueiredo espera que o Parlamento não entre agora numa espécie de braço de ferro com os juízes do Palácio Raton. Espero que a Assembleia da República não cometa a loucura de insistir naquela redação. Espero que os partidos que têm interesse em que esta lei seja entre em vigor não insistam numa espécie de braço de ferro com o Tribunal Constitucional em que ninguém ganha e que rapidamente possamos ter a lei em vigor. Já António José Seguro não se pronunciou em relação à decisão do Tribunal Constitucional. Ainda assim, o candidato apoiado pelo PS apontou o que diz ser uma contradição no discurso de Coutinho. Eu estou de facto a ouvir o João Coutinho Figueiredo sobre esta questão. Porque eu ouvi dizer que ele promulgava esta lei. Disse isso na Golgã. Portanto, aqui é que ficamos. Promulgava esta lei? Eu estou esclarecido. Alguns dos destaques do debate da última noite. António José Seguro aproveitou ainda para desmentir as declarações de André Ventura no debate de segunda-feira. Seguro diz que nunca se encontrou com o presidente do Chega. O próximo frente a frente opõe André Ventura a João Coutinho de Figueiredo. Está agendado para sexta-feira na SIC. Sem esquecer a greve geral da semana passada, o Primeiro-Ministro deixou esta terça-feira um aviso ao PS. Diz que os socialistas não estão a aprender com as últimas idas às urnas. No jantar de Natal do PSD, na Estufa Fria, em Lisboa, Luís Montenegro insiste na fasquia que colocou para o aumento dos salários em Portugal e acusa a oposição de arrogância, enquanto fala num ano recheado de vitórias. Perante os deputados do partido, o chefe do governo elogia a conquista das eleições autárquicas e critica o PS por não ter tirado lições sobre as mais recentes derrotas eleitorais. Miguel Viterbo Dias. Na reunião de Natal da família social-democrata, o ano foi de vitória. Nós fomos colocados à prova em circunstâncias que não eram fáceis e vencemos. E vencemos bem. Luís Montenegro aproveitou a liderança nas autárquicas para atirar à oposição à esquerda, que acusa de arrogância. Sempre a dizer: porque os portugueses acham isto, porque os portugueses acham aquilo, e depois os portugueses pronunciam-se e têm um deputado na Assembleia da República, têm 3 deputados na Assembleia da República. Os portugueses não acham nada àquilo que eles dizem que eles acham. E os outros, que ainda há pouco tempo tinham uma maioria absoluta e agora têm 58 deputados e não querem aprender com aquilo que o povo lhes disse. E têm o desplante de dizer que arrogantes somos nós. Não. A mensagem para o Partido Socialista, dias depois do Tribunal Constitucional ter devolvido a lei da nacionalidade, depois de um pedido de fiscalização do PS, mas sobre isso Montenegro nada disse. O Primeiro-Ministro diz que a legislatura é uma oportunidade para catapultar o país e insiste na ambição para os salários
garantindo que Portugal vai chegar à fasquia elevada que colocou. Estava a falar por causa da greve geral. Tinha a ver com esta ambição. Nós temos de incutir esta cultura de irmos mais longe, esta cultura de ganharmos. Nós não precisamos de ficar sempre naquele rame-rame, naquele de jogar para o empate, não. O chefe do governo, dias depois de ter apontado a um salário mínimo de 1.500 euros num jantar pré-eleições presidenciais, em que no meio de tanta vitória teve um lapso. De facto, já começam a ser presidências a mais. Mas já agora ainda nos falta uma na nossa área política. Não nos falta. Isso é uma outra confusão, já agora. Marcelo Rebelo de Sousa entregou o cartão, mas é da família social-democrata. Os olhos já estão no futuro, em Luís Marques Mendes, num jantar que, por ser de Natal, teve direito a prendas. Montenegro ofereceu a Hugo Soares um prato com a imagem do Palacete de São Bento, para que os deputados não se esqueçam do objetivo: apoiar a liderança do governo. Para não se esquecerem que é dali que vem a inspiração e as boas decisões, preservar, salvaguardar na Assembleia da República. Miguel Viterbo Dias a acompanhar o jantar de Natal do PSD em Lisboa. Já o líder do grupo parlamentar social-democrata, Hugo Soares, fez um ligeiro comentário à lei da nacionalidade para dizer que, no essencial, o Tribunal Constitucional validou as alterações feitas. Se o país fosse hoje a eleições legislativas, a AD voltaria a ficar em primeiro lugar. É o resultado da mais recente sondagem feita pela Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público. De acordo com o estudo, a AD aparece em primeiro lugar com 29% das intenções de voto. Voltaria a ganhar, mas com menos 3 pontos percentuais em relação às eleições de maio. O Chega e o PS registram ligeiras subidas. O partido de André Ventura voltaria a ficar em segundo lugar com 24%, seguido do Partido Socialista com 23%. Mais abaixo, a Iniciativa Liberal subiria 4 pontos, ficaria com 9% das intenções de voto. Depois, o LIVRE com 6%, o PCP com 3%, o Bloco de Esquerda com 2% e o PAN com menos de 1% das intenções de voto. Vamos agora à polémica a envolver o Ministro da Educação e que marcou a atualidade nesta terça-feira. Fernando Alexandre defendeu que as residências de estudantes devem dar acesso a alunos de diferentes estratos sociais, isto porque, se forem apenas ocupadas por bolseiros, irão degradar-se mais rapidamente. Vamos ouvir um momento. Se há coisa que é importante para a mobilidade social e para a democracia é a mistura de estratos sociais. E aquilo que nós fazemos no ensino superior é não misturar. É pôr nas residências universitárias os estudantes dos meios socioeconómicos mais desfavorecidos. E por isso, também já agora, é que depois elas se degradam. De imediato, PS e PCP apontaram críticas ao ministro com acusações de discriminação e até pedidos de demissão. Certo é que Fernando Alexandre teve mesmo de esclarecer o assunto. Primeiro, o Ministério da Educação emitiu um comunicado a negar que o ministro considere que os cidadãos de baixos rendimentos degradem os serviços públicos. Depois, foi o ministro a negar as acusações de viva voz. Fernando Alexandre pede que se olhe para o contexto das declarações. Eu acho que o líder parlamentar do Partido Socialista deve ouvir na íntegra as minhas declarações, que é focada na igualdade de oportunidades, na liberdade de escolha, na construção de um sistema de ação social que apresentamos hoje e que é reconhecido por todos como um grande avanço no acesso ao ensino superior pelos alunos com mais dificuldades económicas. E se ouvir a declaração toda, vai ver que, obviamente, eu nunca poderia ter dito tal coisa. Aliás, eu pergunto-me quem poderia ter dito tal coisa. O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, em entrevista à CNN Portugal na última noite. Quase 2,5 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe, precisamente a meta definida pela Direção-Geral da Saúde para esta campanha de vacinação. Os números são do relatório semanal, divulgado esta terça-feira pela DGS, dados que indicam que a cobertura vacinal nas pessoas com mais de 60 anos está perto dos 64%, já nos idosos com mais de 85 anos, o número sobe para os 85%. Quanto à Covid-19, o relatório da DGS indica que 1,3 milhões de pessoas receberam o reforço sazonal este ano. O antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, defende que a União Europeia deve utilizar os ativos russos congelados na reconstrução da Ucrânia. Posição defendida esta terça-feira à margem da apresentação de um livro em Lisboa. O antigo líder da Comissão Europeia vai mais longe, diz que se a Europa não for capaz de tomar essa decisão, o Kremlin pode perder o respeito pelos europeus. Eu conheço bem o Sr. Putin, tive muitas reuniões com ele e sei que ele não nos respeitará se não formos capazes de tomar uma decisão que é uma decisão, ao fim e ao cabo, simples. Estamos em guerra, há uma guerra na Europa neste momento
há um país agressor e que não pode invocar a seu favor o direito internacional. Por razões de força maior, é perfeitamente legítimo e legal, em situações de guerra como esta, que se utilizem esses ativos para apoiar o agredido, neste caso a Ucrânia. Se a Europa não for capaz de decidir isto, é um sinal de grande fraqueza que dá. Durão Barroso, sobre o conflito na Ucrânia, ele que discorda de um acordo de paz que não envolva garantias de segurança à Ucrânia. Donald Trump classifica o regime venezuelano como terrorista e dá ordens para um bloqueio total aos petroleiros sancionados que entram ou saem da Venezuela. Uma posição tomada há instantes pelo presidente dos Estados Unidos, que deixou uma publicação na rede social Truth Social. O líder da Casa Branca justifica a decisão com questões como o tráfico de droga, que tem frequentemente associado ao regime de Nicolás Maduro. O Reino Unido está a preparar o regresso ao programa europeu Erasmus já em 2027. A notícia foi avançada esta terça-feira pelo The Guardian, que cita fontes governamentais e que indica que o anúncio do governo britânico deve acontecer já esta quarta-feira. A decisão vai permitir que os estudantes britânicos voltem a participar em intercâmbios universitários, programas desportivos, de formação profissional ou estágios nos países membros da União Europeia. Também estudantes do espaço europeu poderão voltar a frequentar universidades britânicas com isenção de propinas internacionais. Recordo que Londres abandonou este programa em 2020, na sequência do Brexit. Fica por aqui este noticiário. A informação regressa com a síntese das 2h30.